Olá, sou William Penteado e hoje farei uma introdução ao refluxo ácido. Na média, de 60 milhões de adultos sofrem de refluxo ácido, com cerca de 25 milhões encarando diariamente os sintomas, sendo que a prevalência na população ainda está em alta. Antes de prosseguir, dando uma introdução breve para vocês entenderem. Em um estudo de 2011, percebeu-se que os casos haviam dobrado nos 10 anos anteriores, simultaneamente com o número de pessoas obesas e com sobrepeso, especialmente porque a obesidade é um dos fatores de risco para o refluxo ácido. Na verdade, ele é multifatorial, sendo muito difícil de identificar uma única causa, sendo que existem certas diferenças. No caso, tem o refluxo ácido, mas não apenas. E respondendo à pergunta, refluxo ácido é o mesmo que DRGE? Essa sigla significa doença do refluxo gastroesofágico. Basicamente, isso pode ser dito como uma sensação, explicando mais aprofundadamente, de queimação, sim, que as pessoas elas sentem no peito ou na parte de trás da garganta. É geralmente atribuída à azia, refluxo ácido ou doença do refluxo gastroesofágico. E neste caso, embora todos eles tenham sintomas similares, isso pode se tornar um problema para escolher o tratamento, por isso é importante de saber diferenciar o que é um do que é outro. Mas isso eu vou desenvolver um pouco mais adiante, sendo que, na verdade, não são exatamente as mesmas coisas, há uma certa diferença específica. Agora, entrando na parte de diferenciação, começando aqui pela parte da azia, explicando um pouquinho sobre esses detalhes. Bem, azia, quando alguém diz que tem azia, normalmente está se referindo a uma sensação de queimação no peito. Em alguns casos, isso pode ser confundido com a dor de um ataque cardíaco. E isso muito parecido com a imagem inicial dessa apresentação. Nesse caso, especificamente e principalmente quando ela é muito intensa, uma dor muito forte. A azia é um sintoma do refluxo ácido, condição causada por um enfraquecimento do esfíncter esofágico inferior, que permite que o ácido do estômago suba pelo esôfago, assim como representado na imagem a seguir, onde você consegue perceber com mais detalhes o fluxo de ácido. Aqui o esfíncter está fechado e aqui ele já está aberto e permitindo a livre passagem do ácido em si. E neste caso, nós podemos perceber que os pacientes, além disso, além de ter esse ácido incomodando, também há dores na região da garganta e também tosse, como algum dos sintomas, especificamente. Agora, entrando no detalhe do DRGE, a diferença principal aqui é que a sua forma ela é crônica, é basicamente como se fosse o refluxo ácido, só que ele é crônico, isto é, quando o refluxo ácido ocorre com mais frequência, juntamente com a inflamação do esôfago. Essa é a principal diferença entre esses casos aqui, sendo a azia um sintoma tanto do refluxo ácido quanto do DRGE. Próximo slide. Agora, ao responder a seguinte pergunta: o refluxo ácido causa algum problema grave à saúde? Bem, neste caso, geralmente a resposta é não, porque os sintomas típicos do refluxo ácido não são debilitantes.
além de náuseas e queimação, dificilmente passa disso. Porém, pode levar a outras doenças quando não diagnosticado e tratado adequadamente. Agora, existem alguns problemas que podem advir da falta de cuidados. Em relação ao ácido estomacal, podemos dizer que o fluxo constante de ácido estomacal viajando pelo esôfago pode, não necessariamente vá causar, mas pode causar grandes danos. E neste caso, pois o seu revestimento, no caso, o revestimento do esôfago, é muito mais delicado do que do estômago. É muito mais difícil você ter danos à parede estomacal do que, por exemplo, a parede do. Quer dizer, é muito mais difícil do estômago do que do esôfago, porque o esôfago ele é mais sensível. É uma pele ali, muito um tecido em si, como a gente fala, muito mais delicado. Portanto, muito mais fácil de ser danificado. Então, basicamente, aquele ácido começa a trabalhar ali, desenvolvendo alguns problemas, além de dores. Isso pode vir a se tornar um caso um pouco mais grave. Os dentes em si também são um problema que pode aparecer devido ao ácido. Os dentes eles são afetados de alguma maneira, porque o refluxo ele pode causar a perda, incluindo deles, já que o ácido estomacal corrói o esmalte. Isso ocorre também até mesmo com ácidos, por exemplo, do limão, ácidos como se você pegar vinagre, qualquer tipo de vinagre, vinagre de maçã, e você simplesmente deixar os seus dentes imersos nele, você pode perceber depois de alguns dias, talvez meses, que os seus dentes eles podem estar apresentando algumas pequenas farinhas advindas da acidez ali. Esse enfraquecimento que ocorre nos dentes, ele pode, não necessariamente vai, mas no caso ele pode expor riscos maiores, por exemplo, riscos como o de cáries. Porque uma vez que você enfraquece o esmalte do dente, gerando pequenas falhas, pequenas fissuras, essas fissuras elas podem acumular alimentos e esses alimentos, principalmente carboidratos, amido principalmente, massas, eles podem atrair bactérias que venham a se alimentar naquela região, causando nesse processo a destruição de certas regiões. É claro, isso dependendo em casos extremos de cuidados muito ruins com os dentes, não passar fio dental, entre outras coisas, você pode desenvolver problemas como gengivite, mas isso em casos extremos, onde realmente não há higiene bucal, entende? Tudo sem um cuidado adequado pode desenvolver em algo um pouco mais grave. Então, esse é um dos fatores. Mas agora, voltando um pouco à questão do ácido estomacal, nós temos algumas coisas interessantes aqui ainda a citar, que nos casos graves, o ácido ele pode gerar úlceras. Sim, esse dano constante pode levar a problemas como feridas na região do esôfago. É muito menos frequente, por exemplo, no estômago, pois o estômago ele tem uma resistência muito maior à acidez. Agora, as cordas vocais elas também podem ser afetadas. O ácido ele também, da mesma forma que corrói os dentes, pode danificar as cordas vocais. Por isso, é muito adequado você beber água com frequência para lavar e dissolver esse ácido. Ajuda bastante. E por hoje é só. Agradeço por assistirem. Até o próximo vídeo.